Bom dia! Hoje, o que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos começar a aprender como que a palavra cai em mim e o que ela faz comigo, né? Então, na outra aula, a gente foi pegando um pouco já esse caminho de entender que a palavra é viva, né? Que ela é eficaz, que ela gera uma transformação e através de uma consciência. Então, como que é realmente quando ela cai em mim? Eu estou só lendo a Bíblia, ouvindo pessoas, ouvindo uma pregação, ouvindo alguma coisa, ou eu estou deixando ela cair em mim, né? A gente fez o exercício da bochecha e tem um movimento, né, que cai e se movimenta em mim. Hoje nós vamos entrar mais concretamente, inclusive dentro de um exercício. Por que é tão importante isso? Não é possível, né, acontecer a transformação sem antes perceber essa verdade. Tem que ser uma verdade dentro. Não pode ser só alguma coisa que eu tô aqui fora lendo ou entendendo com a cabeça. Tem que ser uma coisa dentro de mim. Uma verdade que vai se tornando um outro terreno. Uma outra terra mesmo, tá? Pra a semente cair e fazer toda uma movimentação nova dentro da vida. Então, antes nós vamos começar com uma oração, né? Não se fala da palavra sem antes entrar em oração profunda, pedindo para que o Espírito Santo esteja conosco, né? Então, bom dia, Senhor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, bom dia. Mais uma vez, todas nós estamos reunidas aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, toda a nossa união e a nossa reunião é para trazer viva a glória do seu nome, para trazer viva a sua palavra, que se manifesta, se transforma dentro de nós e traz uma nova verdade para guiar vidas segundo o seu coração, segundo o seu desejo. E é para isso que todas nós estamos aqui, todas nós, mulheres que têm desejos também dentro dos corações. E talvez, Senhor, esses desejos não estejam de encontro a favor dos seus desejos. E é para isso que nós estamos aqui, para aprender a nos transformar até chegar no ponto de conhecer verdadeiramente os seus desejos em nós. Então pedimos, Senhor, que nos guie através do Espírito Santo de Deus, Senhor. Eu que estou aqui à frente dessas mulheres, mas não trago a minha palavra, mas a sua. Guia-me, Espírito Santo de Deus, com o teu poder, com a tua salvação, com a tua luz, com a tua direção, que através de mim saia apenas o que é seu, da tua vontade, poderosa e bondosa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
aqui, com o Pai Nosso, eu já trago algo. Quando a gente está em oração, e eu trago em questionamento para vocês refletirem, né? Quando eu faço uma oração, principalmente uma oração que já é bem conhecida, né? Uma oração de Pai Nosso, coisas que são rotineiras até. Quando eu faço essa oração, eu estou realmente ouvindo as palavras que eu estou falando, eu estou percebendo o que essas palavras fazem comigo, ou eu estou apenas recitando palavras. E toda oração tem um poder, né? Mas o quanto eu estou conectada com este poder. Então, o quanto que uma oração transforma depende do quanto eu estou realmente conectada com o poder da palavra que sai. E isso muda completamente uma oração. Muda completamente os seus efeitos. Se eu estou apenas repetindo, sem estar conectada, o quanto essa palavra cai dentro de mim. E aqui eu vou ensinar algo sobre o falar, né? Eu acho que eu não falei isso da outra vez, mas mesmo que eu falei, eu vou falar de novo porque isso é importante gravar. As minhas alunas já sabem disso, mas quando a gente fala, eu vou virar de lado aqui para vocês perceberem melhor, tá bom? Quando eu falo algo, né? Algo tá dentro de mim. E aí eu preciso perceber se aquilo que vai sair tá vindo daqui de dentro ou daqui. Existe uma diferença. Ok. Quando eu falo algo de dentro de mim, tanto daqui ou daqui, sai e vai para esse mundo externo, vai para fora. Parece que é um movimento único de saída. Só que nós somos unidos. Nós somos feitos em comunhão. E o nosso corpo está em comunhão, inclusive com o que sai. Portanto, aquilo que sai, sai com um som. Esse som, ele não vai só para o outro ou para fora, porque o meu corpo e os meus sentidos estão inseridos nesse fora também. Então essa palavra, esse som retorna aos meus ouvidos, entra novamente pelos meus sentidos e se torna meu novamente, através do que ecoa para dentro de mim. E então a palavra chega em mim novamente, a mesma que eu manifestei para fora. Ela retorna para mim. Então, quando eu pergunto para vocês, vocês estão ouvindo aquilo que vocês oram? Quando eu ouço aquilo que eu oro, e aqui eu estou falando de oração, mas serve para todas as palavras, né? Para tudo que eu ponho para fora. Quando eu ouço a minha oração, eu recebo novamente essa palavra. E a palavra, lembra do poder que está na palavra, pois a palavra é o próprio Deus. Então eu recebo em mim de volta
o próprio poder. Portanto, se eu estou conectada com a palavra internamente e externamente, eu estou conectada o tempo todo com Deus. Desde o meu silêncio, pois a palavra ainda está aqui dentro se manifestando, até o meu ouvir, até o som que sai e volta para mim através de som e cai em mim novamente através de silêncio. Pode perguntar, Ana. Deixa eu te perguntar, a minha pergunta é a seguinte, você está falando da palavra, mas e o pensamento também? Só o pensamento teria esse poder de reverberar dentro da gente também? Boa pergunta. O pensamento, ele também tem um movimento e todo movimento faz algo conosco. Mas nem todo pensamento tem o movimento e o poder e o querer de Deus. E como na outra aula, vocês sabem, né? Se trata de reinos. Então, quando eu penso algo que está em concordância, está alinhado com os desejos de Deus, esse pensamento vai ter um poder sobre mim e vai fazer algo comigo em alinhamento com o que é de Deus. Agora, esse pensamento, vamos supor que é um pensamento alinhado, tá? Ele vai ter muito mais força e muito mais efeito se ele sai só do pensamento e se torna uma inteireza em mim. Pois só a força do pensamento apenas ela é muito mais fraca do que a força da nossa integralidade. Isso fica confuso para vocês? Deus em nós, ele é um todo e a gente compreende Deus internamente através do Espírito Santo. Quem faz a compreensão, quem faz o link é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, na Bíblia vai dizer isso várias vezes, né? Que Jesus deixou para nós, né? O Espírito Santo. Que é para nossa compreensão mesmo. Porque Deus é tão grande, sem essa compreensão, sem essa força do Espírito Santo, a gente não ia compreender as coisas de Deus, porque é muito grande, é muito maior. Então, essa questão da palavra em nós tem a ver com isso. Esse poder se movimentando dentro de nós, né? Então, a partir de hoje, reflitam sobre as orações. Dani, quando eu oro só em pensamento, você está num nível de poder. E quando eu oro manifestando em voz alta, você está em outro nível de poder. São níveis. Porque quando eu oro só para dentro, é a palavra se movendo em silêncio. É importante. Mas quando eu oro e coloco voz e coloco para fora, eu pego todos os movimentos da palavra. E geralmente, quando a gente faz uma oração, veja bem, a gente coloca algo para fora, mesmo que seja internamente, mas a gente
traz algo nosso. A gente traz algo que a gente quer, a gente traz algo que a gente está passando, uma aflição, alguma coisa assim. A gente traz algo. Só que se trata de um relacionamento, lembra? Não é apenas eu falando e colocando coisas minhas. Se eu quero uma intimidade, eu entro num relacionamento. E no relacionamento, quando eu trago para alguém alguma coisa minha, esse outro vai trazer em resposta algo. Então, eu tenho que aprender a falar e a ouvir. Como que eu ouço Deus? Como que eu ouço Deus? Através desses movimentos internos que vão responder depois em silêncio aquilo que caiu dentro de mim. E o nosso corpo mostra isso. É o nosso corpo que mostra isso. Por isso que eu falei que hoje a gente vai começar a entrar mais concretamente como eu percebo a palavra que cai em mim. Para eu começar a me alinhar, me afinar, entrar em intimidade com a manifestação do Espírito Santo em mim. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não? Ok. Quando a gente está pensando nisso de... Bom, eu vou agora entrar em oração, eu quero pedir algo, eu quero algo novo na minha vida, tem alguma coisa que não tá legal, precisa, né? Eu preciso de uma intervenção mesmo divina. A Bíblia vai trazer para nós um padrão de como isso acontece. E esse padrão, ele tá lá em Ezequiel. Bem na introdução de Ezequiel. Eu não sei se todas as Bíblias têm essa introdução. A minha tem o nome, né, do livro e tem uma introdução. Isso que eu vou ler tá na introdução. Se algumas de vocês não tiverem, porque eu realmente não sei sobre todas as Bíblias, depois eu tiro uma foto e mando lá no grupo, tá? Se alguma não tiver. Ezequiel tá lá um pouco depois de Salmos, tá? Salmos tá mais no meio da Bíblia. Ezequiel foi um profeta. Então, nessa introdução, olha o nome, né, desse livro. Ezequiel, um coração novo. Aqui já começa os tesouros, só por essa palavra. Qual que é esse padrão? Eu preciso de um coração novo. Como isso se faz? Então, assim, nós estamos aqui, né, tratando de relações. Nossa ênfase aqui dentro de relações. Eu preciso de um coração novo. Qualquer que seja o meu desejo, o que eu quero pedir para que aconteça, ele acontece através do novo. Agora, como que o novo se faz? Porque olha só a nossa ingenuidade e a nossa imaturidade em relação à oração. Eu tenho uma ideia de que eu tô aqui na minha vida, e aí eu vou lá, vou conversar com Deus, eu vou pedir uma oração, vou pedir em oração alguma coisa, e Ele milagrosamente vai trazer para mim algo, aquilo que exatamente o que eu quero.
Só que se trata de um relacionamento e de um alinhamento. Deus não traz nada novo se você não vai saber lidar com o novo que Ele te traz. Absolutamente nada. Então, primeiro você tem que se transformar em nova para receber o novo dele e saber lidar com o novo dele. Pois senão ele vai trazer o novo dele e você vai estragar tudinho com o seu velho. Tudinho, cada centímetro do novo dele abençoado, você vai... Porque é o nosso velho que vai atuar. Tá? Então aqui não tem versículo, tá? Mas na minha introdução ele começa, depois lá do meio ele começa assim, ó. Ezequiel indica os passos para a construção do mundo novo. E entenda o mundo, né? Você e toda a sua situação que você quer que mude. E aí ele começa. Primeira coisa, né, que precisa acontecer: assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu, olha bem, que se corrompeu completamente, provocando a ruína de toda a nação. Primeiro passo: assumir a responsabilidade pelo fracasso de algo que se corrompeu completamente, provocando a ruína. Então, sempre algo em mim se corrompeu completamente. Se corrompeu com o quê? Com as coisas que são de Deus. Se corrompeu completamente e foi arruinado. Primeiro eu preciso assumir a responsabilidade disso. Preciso primeiro reconhecer o que foi corrompido. O que foi corrompido. Então, veja bem, só por isso, esse primeiro ponto. Aqui ele está entregando um padrão. Não adianta eu imaginar que eu vou ajoelhar e vou jejuar e vou orar pelo novo e o novo vai chegar se antes eu não reconhecer a minha corrupção. Lembra da aula passada que a palavra é uma espada que corta dos dois lados até que faz a alma encontrar o espírito? As nossas corrupções estão na alma. São os movimentos da alma, estão lá na alma. Então, primeiro eu preciso reconhecer quais são as minhas corrupções que levaram à ruína de algo na minha vida. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ele continua aqui, né? Vou ler. Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova. Apenas reanima o velho sistema que cedo ou tarde acabará sempre nos mesmos vícios. Gente, eu quero que vocês ouçam com ouvidos abertos isso, porque isso aqui é um mapa. Eu vou falar de novo. Compreender que a simples reforma de um sistema corrompido não gera nenhuma sociedade nova. Então, assim,
Deus não fala sobre reforma. Deus fala de transformação. Vamos entender o que é reforma? Pega um cômodo da sua casa que tá feinho lá. Só que esse cômodo, ele já tem uma estrutura. Tá? A casa tem uma estrutura. E esse cômodo tá lá e, sei lá, a parede trincou. Um negócio ali quebrou. Eu preciso chamar um pedreiro, alguma coisa, para reformar. Essa minha reforma pode ser só eu mantenho a mesma estrutura. Eu vou dar uma garibada, você entendeu? A reforma, ela geralmente mantém a mesma estrutura grande. Eu mudo um negocinho. Eu dou uma melhoradinha num negócio. Então o que estava rachado para de estar rachado, né? Mas é um negocinho. E o que ele está falando aqui depois disso? Que é uma reforma num sistema que está corrompido, não gera nenhuma sociedade nova. Então não traz o novo, apenas reanima o velho sistema que cedo ou tarde acabará sempre nos mesmos vícios. Então vamos lembrar da rachadura? Que a gente vai lá e arruma uma rachadura, numa reforminha, num negocinho, que cedo ou tarde o que acontece? Oi, rachadura, novamente você está aí. Porque eu só dei um tapa. Eu só dei um tapa no defeito, na corrupção. Eu não fui a fundo. Então, primeiro eu preciso assumir a responsabilidade, reconhecer a corrupção. E aí não adianta eu dar uma melhoradinha na corrupção. Eu dou uma melhoradinha, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho aqui, mas isso não é tão bobo assim porque tá na palavra. Eu falo, por exemplo, muito palavrão. Tenho o hábito de falar muito palavrão. Aí eu vou lá, eu dou uma melhoradinha, eu falo um pouquinho menos. Eu não paro de falar, mas eu falo um pouquinho menos. Daí um tempo, eu volto a falar muito palavrão. Porque isso não foi transformado, deu um tapinha só. E aqui ele está falando, não adianta. Isso não gera nenhuma sociedade nova. O seu novo não é gerado por uma reforma, ele é gerado por uma transformação. E aí ele continua, terceiro ponto. Converter-se a Javé, assumindo o seu projeto. Prestem atenção. E a partir daí, construir uma sociedade justa e fraterna, voltada para a liberdade e a vida. Coloquem isso dentro da situação de vocês. Qual que é o terceiro passo e o que gera a transformação? Eu me converto a Deus, assumindo o projeto dele. A partir daí que uma sociedade, então, os meus assuntos, o meu milagre começa a ser justo.
e eu ganho a graça da liberdade da vida. Agora vamos pegar a palavra converter-se. Porque aqui já começa, aqui já é necessário alguns questionamentos, né, de vocês mesmas com vocês. A gente pensa que, porque eu sou cristã, eu sou batizada, eu frequento uma igreja, eu faço alguma coisa, eu sou convertida. Eu sou convertida. Agora, eu vou de novo fazer a pergunta: será? Será? Porque olha só, se eu sou convertida, quem é convertido, pensa que você está num caminho, né? Se trata de uma conversão. Você está num caminho e esse caminho vão ter ramificações, né? Tem aquela estradinha que você tem que pegar aqui, ó, ali. Então você pode seguir um caminho reto e a palavra vai dizer que o caminho de Deus é reto. Não tem a quebrada da direita, não tem a quebrada da esquerda. É reto. Só que no caminho podem existir distrações. E você, pega na direita. Quem pega uma quebradinha da direita está convertido a quê? A quem? Se o caminho de Deus é reto, se a palavra dele, se esse caminho é que leva à liberdade e à vida, e eu dou uma quebrada direita, mas eu tô indo na missa, eu tô indo na igreja, mas eu tô quebrando a direita, mas eu rezo o Pai Nosso, mas eu tô quebrando a direita, mais não sei o que lá, mais não sei o que lá. Eu sou convertida? Conversão é algo profundo. Conversão é como se eu chegasse... Como não, né? Porque é assim. Quando eu realmente vou usar essa palavra na verdade dela, eu olho para Deus, para Jesus, para o Espírito Santo, para as coisas do reino de Deus e falo: eu vou me converter unicamente a isso. Não vai ter quebradinha para a direita, não vai ter quebradinha para a esquerda. Eu vou reto. E tudo que eu vou achar, mas eu quero fazer só um xixi, eu tenho que dar uma paradinha para fazer um xixi. Eu vou achar o banheiro que está no caminho reto. Eu vou achar a comida que está no caminho reto. Eu vou achar o posto para encher o pneu que está no caminho reto. Pois todas as coisas boas do projeto dele existem no caminho reto. Eu não preciso dar uma quebradinha para me abastecer com algo. Se eu dou uma quebradinha, eu estou me desviando do caminho e do projeto dele. Deus tem um projeto. Veja bem, isso que eu acabei de ler com vocês é um mapa. Assim, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Minha querida, siga. 1, 2, 3. Tá aqui, tá escrito: lê e faz. Lê e faz isso. E aí sim, vocês vão viver o meu projeto.
meu projeto. Não tem como eu compreender o poder da palavra em mim se antes eu não entendo o que a palavra quer de mim. Deus quer algo conosco, pois Ele tem um projeto, um plano. Tá escrito, tá escritinho aqui, ó. Assumindo, converter-se a Javé, assumindo o projeto dele. Então, tudo que eu estou vivendo de problema dentro de uma situação, eu estou fora do projeto dele. Primeiro eu preciso reconhecer a minha corrupção. Só quando eu reconheço a minha corrupção eu posso falar para isso. Eu posso soltar, eu posso abandonar, eu posso renunciar, eu posso fazer uma nova escolha, eu posso voltar para o caminho reto. Só reconhecendo a corrupção. E aí minha oração não é do milagre, eu preciso reconhecer a minha corrupção. Se eu estou cega diante da minha corrupção, Espírito Santo de Deus, mostra para mim qual é ela, para que eu possa me converter profundamente e verdadeiramente ao seu projeto. Isso é um caminho de oração. Eu quero que vocês se questionem. Vocês são convertidas? Totalmente? Totalmente. Quando fala de eu quero assumir Jesus, aceitar Jesus como meu único Salvador, suficiente Salvador. Gente, essas palavras não tem a ver com entrar em igreja. Não tem nada a ver, é muito mais profundo. É assumir uma responsabilidade com o maior. É dar a sua palavra diante da palavra. É dizer, sim, e eu vou ser bem honesta com você. Bem honesta. Vocês podem e devem assumir as verdades de vocês perante Deus. Por exemplo, se eu chego aqui hoje e ganho a consciência que realmente eu não sou convertida, eu entro em desvios, eu preciso me questionar, eu agora estou pronta para esse sim completo? E se eu não estou, eu preciso levar isso em oração para Deus. Porque isso, inclusive, impede que o mal haja sobre você. Pois quando você está no desvio, sem consciência do desvio, são todas brechas, tudo brecha. Agora, quando eu vou tomando consciência, lembre, transformem-se pela consciência. Quando eu vou ganhando consciência e levando isso em oração, Deus é meu auxílio. É Ele que vai me ajudar a, inclusive, chegar no ponto de dizer sim completamente. Sim. Sim para esse caminho. Deus, agora eu quero saber tudo do seu caminho, pois é esse que eu vou seguir. Então não se trata de eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou isso, eu sou aquilo, eu frequento isso, eu sou aquilo. Não se trata. Se trata de um relacionamento profundo, de intimidade, através desse sim. E aí conhecer o projeto dele. Porque Deus tem uma coisa especial, específica para cada um dos seus filhos. E Ele vai entregando dons
dons vão crescendo e aumentando a partir do momento que eu estou convertida a este caminho reto, sabendo, olhando, vivendo o projeto dele. Vamos aprofundar um pouquinho mais, só para vocês verem o quanto isso aparece, o quanto isso é importante. Vocês vão lá em Efésios 4. Efésios já está mais para o final da Bíblia. Efésios 4. Nós vamos começar no versículo 17. O nome chama, né, do homem velho para o homem novo. Portanto, em nome do Senhor, digo e recomendo a vocês: não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. Ou seja, consciência, tomem consciência. Não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia, sem rumo. A inteligência deles se tornou cega. Eles vivem muito longe da vida de Deus. Porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. E aqui eu vou dar uma pausa. Toda vez que eu estou entrando em oração e nesse movimento de convergência, de conversão ao que é totalmente de Deus, eu vou me deparar com algumas resistências. Esse endurecimento do coração são resistências nossas. Então toda minha resistência promove o endurecimento do meu coração e me afasta da vida de Deus. Tá escrito isso aqui. Continuando. Então, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Ignorância vem da palavra ignorar. A pessoa escolhe ignorar o que são as coisas de Deus. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Quando você vai perdendo a sensibilidade para as coisas de Deus, você vai entrando cegamente à imoralidade, à avidez, a todos os desvios. Cegamente, ou seja, sem consciência nenhuma, justamente porque você abandonou a vontade de ter consciência nova, você vai ficando cego, vai perdendo sensibilidade e vai entrando em desvios. Não foi assim que vocês aprenderam a conhecer Cristo, se é que de fato vocês lhe deram ouvidos e se foram mesmo instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Então, vocês não são convertidos? Não foi assim que foi ensinado? Se é que vocês são convertidos. Se é que vocês são convertidos. Porque nem todo aquele que fala que é.
Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como o homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. De novo, tudo aquilo que Ezequiel trouxe, lá em Ezequiel trouxe, vocês devem deixar de viver como antes. Não adianta eu entregar o meu novo para você se você está no velho. Não vai adiantar. É por isso que eu, Deus Pai, que ama você, eu não vou entregar ouro se você vai transformar isso em lixo. Pois as minhas coisas têm importância, as minhas coisas são grandiosas, as minhas coisas são sagradas, pois o meu nome tem poder, e eu sou fiel ao meu nome, é isso que Deus fala. Deus é fiel às coisas dele. Ele não se corrompe jamais. Então é sobre ele, o tempo todo é sobre ele. Não é se eu sou boazinha ou não, se eu mereço ou não, é sobre as coisas dele, pois o nome dele não pode ser corrompido. Então, minha querida filha, se você quer um relacionamento uau, se faça nova. Se você quer um novo emprego, uau, uma nova profissão, se faça nova em mim. Aí eu vou poder te entregar o meu projeto. Porque aí você me mostrou que vai saber honrar o meu nome. É sobre ele, sobre a honra dele, sobre a glória dele, sobre o poder dele, sobre o tamanho dele, sobre o milagre dele, sobre quem ele é. Continuando. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Transformação espiritual da inteligência. Eu quero um homem sensacional, então eu vou lá e vou ficar bonitinha na carcaça. Não é sobre isso. Transformem-se, se renovem pela transformação espiritual da inteligência. Olha o nível que ele está colocando aqui. Não é qualquer transformação, não é qualquer renovação. É algo espiritual da inteligência. Não tem lugar para cegueira nessa palavra. Não tem lugar para, não sabia. Não tem lugar. Olha o nível. Se vocês querem coisas grandes, vocês precisam se tornar grandes, crescer em estatura espiritual. Agora eu vou dar uma espetada, né? Vocês acham mesmo que vocês vão crescer em estatura espiritual indo uma vez numa missa, numa igreja, em qualquer, uma vez na semana? Rezando um Pai Nosso, acordei e rezei um Pai Nosso. Isso vai trazer para você estatura, crescimento espiritual? Nunca, jamais. Não vou falar nunca, né? Porque Deus é que sabe das coisas. Mas assim, pouca chance. Se você quer receber grandes coisas de Deus, você precisa ser uma filha grande dentro da casa dele. E vocês, quem é mãe aqui, ou, enfim, qualquer um que observar sabe disso, né? Quando a gente é criança, nós podemos poucas coisas
poucas coisas. E conforme nós vamos crescendo, a gente vai podendo um pouco mais. O pai e a mãe vai deixando a gente fazer coisas a mais. Vai ensinando coisas a mais. Primeiro eles que dão o banho, depois eles ensinam a gente a se dar o próprio banho. Então Deus faz por você, óbvio. Você é filha. Mas que tamanho ele pode fazer? Que tamanho de coisas ele pode fazer na sua vida? Justamente porque que tamanho você mostra que é para ele? Sobre as coisas dele. Tamanho sobre as coisas dele. E é aí que eu digo, crescer em estatura é intimidade com Deus. E eu vou dar o meu testemunho. A minha intimidade, a minha estatura veio da leitura da Bíblia diária. Diária. Faz uns 4, 5 meses, diariamente. Um pouquinho, não é muito não. E eu leio dessa maneira fenomenológica, que é ficar em contato com a palavra e deixar a palavra se mover em mim. Se for uma frase, uma palavra movimentar em mim, eu fico nesse encontro, nessa comunhão. Em 4, 5 meses que eu tô nessa intimidade com a palavra, a minha estatura espiritual é completamente diferente. E aqui eu não estou falando de melhor ou pior, nada disso, mas de tamanho. Eu percebo o tamanho, inclusive das consciências que eu estava lá antes e que eu estou agora. E a partir das consciências, transformações naturais do que é espiritual. Então, as nossas reuniões 2 vezes no mês vão clarear muita coisa, mas não vão te dar a intimidade. A intimidade é você e Deus. Vou continuar. Então, pela transformação espiritual da inteligência. E se revistam, olha essa palavra, tem a ver com vestes, roupa nova, tudo novo. Se revistam do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e na santidade que vem da verdade. Que verdade? A verdade dele, não a minha verdade. A gente muitas vezes quer convencer Deus da nossa verdade. Veja bem, vê se isso tem cabimento. Mas nunca. Eu tenho que pedir para que Deus me convença da verdade dele, profundamente. Por isso, abandonem a mentira. Cada um diga a verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Isso aqui é de uma importância. Quando a gente fala assim, por isso abandonem a mentira, pode ser que a gente pense assim, mas eu não minto. Eu não sou uma pessoa mentirosa. E aqui eu quero que vocês mergulhem mais. É sobre as mentiras que nós contamos para nós mesmas sobre nós. Abandonem a mentira, abandonem as narrativas mentirosas. Por exemplo, se eu ando alinhada e dentro do projeto de Deus, eu sei que no projeto de Deus não existe eu sou raivosa.
Vocês conseguem compreender que existe a raiva, mas não existe o eu sou raivosa? Não existe. Isso é uma mentira do mundo contada. Não existe eu sou raivosa, espiritualmente falando. Existe eu tenho raiva, eu sinto uma raiva. Mas isso não pega o meu ser. Não se torna o meu ser. Eu sou ansiosa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, abandonem a mentira, toda mentira. E isso é algo que vocês podem trazer em oração. Senhor, quais mentiras eu estou acreditando sobre mim? Me traz a verdade sobre isso. Pois quando vocês acreditam numa mentira, por exemplo, eu sou ansiosa, aonde vocês estão depositando a fé de vocês? Nessa crença que eu sou ansiosa. Então a minha fé, que deveria ser para cá, está sendo para lá. E eu enfraqueço como filha de Deus. Eu enfraqueço. Então, Senhor, da onde vem essa mentira? Eu quero romper com ela, pois eu quero a sua verdade. Me mostra a sua verdade em relação a essa mentira. E quem traz a mentira? Quem é o pai das mentirinhas e das mentironas? Lembra? Sobre reinos. Cada um diga a verdade ao seu próximo. Não só a si mesmo, mas a seu próximo. Lembra? Quando eu digo algo, eu devo dizer verdades. Verdades. Pois lembra da questão da palavra que sai e volta para mim? Se eu digo algo que é mentira, pode ser mentira sobre mim. Ela volta para mim e impede que se crie um terreno novo, uma terra nova em mim. Vocês estão com raiva? Não pequem. O sol não se ponha sobre o ressentimento de vocês. Não deem ocasião ao diabo. Olha aqui. Não deem chance. Não deem nenhuma chance. Então, existe a raiva, mas não existe eu sou raivosa. E se vocês começam a professar essas mentiras como verdades, vocês estão dando chance ao diabo. Está escrito aqui. Quem roubava, não roube mais. Então, reconheceu a corrupção? Para! Seja ela qual for. Simplesmente para. Renuncia. Ao contrário, ocupe-se trabalhando com as próprias mãos em algo útil e tenha assim o que repartir com os pobres. Trabalhe em você. Que nenhuma palavra inconveniente saia
saia da boca de vocês. Nenhuma palavra. Ele está falando, um pouquinho pode. Não, ele está falando nenhuma. Se for necessário, digam boa palavra, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Então, assim, se for para abrir a boca, se for necessário, se for para abrir a boca, se você quiser abrir, porque se não quiser, fica caladinha que tá tudo certo. Mas se for para abrir, digam boa palavra, diga coisa boa, que seja capaz de edificar e fazer o bem aos que ouvem. Então, se for para abrir a boca, que seja para o bem. Se não, fecha a boca, engole, vai se reconstruir primeiro, vai se transformar, até que aquela palavra já não queira mais sair da sua boca. Palavra maldosa, palavra que não vai edificar, porque às vezes nem sempre é maldosa, mas não serve para nada, você entende? Vocês já conversaram com uma pessoa que a pessoa falou com você não serviu para nada? Absolutamente. Não entristeçam o Espírito Santo, com que Deus marcou vocês para o dia da libertação. Afastem de vocês qualquer aspereza, desdém, raiva, gritaria, insulto e todo tipo de maldade. Então, olha o que está falando aqui. Não entristeçam o Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós. Deus marcou a gente com o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não se manifesta aonde existe aspereza. Então olhem para vocês e se perguntem: eu tenho sido áspera? Aonde? Com quem? Em que situações? Ali o Espírito Santo não fala. Desdém. Eu tenho desdenhado, eu nem sei se existe essa palavra, eu estou desdenhando, existe. Eu tenho desdenhado do quê? De quem? De que situações? Raiva, gritaria, insulto, isso aqui tudo, gente, já é o caminho para a mulher virtuosa. Características que podem estar contidas dentro de uma mulher ou de qualquer pessoa, mas aqui nós estamos entre mulheres. E se essas características estão aparecendo, saibam, vocês estão longe do movimento do Espírito Santo que foi deixado dentro. E aí cai para aquele no começo que a gente vai ficando cega. A gente perde uma inteligência espiritual, porque essa inteligência está dentro de nós. E a gente que vai se afastando dela. Para quem são minhas alunas, lembra que eu falo, né? Existe um caminho meu para o corpo e do corpo para mim. De uma intimidade, do sagrado em mim.
se eu vou vivendo fora dos projetos e das linhas que Deus deseja, eu vou me afastando da intimidade, eu vou me afastando dessa inteligência, sou eu que vou fazendo as coisas para minha ruína. E aí alguém questiona, mas por que acontece coisa ruim? Nossa, mas por que eu faço, eu rezo o Pai Nosso, eu rezo isso, eu vou ali e não acontece nada. Você está construindo a sua ruína muitas vezes dentro de você. Não tem nada a ver com Deus ou com o Espírito Santo, pois Ele está aqui falando. Se afaste disso. Vista-se do que eu tenho para você, e aí sim as coisas vão se manifestar. Mas você está cavando, construindo a sua ruína, a sua falência, a sua corrupção. Eu não posso falar aí, porque isso não tem a minha assinatura. Isso não é meu. Agora, se você clamar a mim, eu vou intervir. Mas eu vou clamar o quê? O milagre do marido perfeito, do emprego perfeito? Eu vou primeiro clamar isso? Não. Primeiro eu clamo sobre a minha própria corrupção, para eu poder ter uma chance. Pois quando você clama e entrega o reconhecimento sobre uma verdade, isso é a confissão profunda, aí a graça de Deus pode entrar. Pois você está reconhecendo uma fraqueza. Você está reconhecendo o tamanho que você é dentro do reino, da casa do Pai. E por acaso algum pai, quando dentro da casa acontece alguma coisa, você errou, você lá fez, coisas terríveis, e você fala: pai, mãe, fiz tudo errado, pelo amor de Deus, e agora? E pode vir dar uma jaca antes, tudo bem, mas aí vem e dá uma ajudada e arruma. Aí eles podem intervir com autoridade. Aí a graça de Deus vem com autoridade. Agora essa filha entendeu, reconheceu e me quer ali. E me quer para as minhas coisas. Sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Aí a gente chega num outro lugar que é assim: caramba, se eu consigo reconhecer em mim as minhas fraquezas nesse nível, se eu começo a reconhecer que eu realmente preciso da graça de Deus para viver numa graça, porque eu sozinha, somente com as minhas ideias, eu vou ficando cega, eu vou ficando fraca, eu vou ficando ignorante, eu vou me tornando alguém assim. Será que isso só acontece comigo? Ou com outras pessoas também? E se eu compreendo que outras pessoas estão talvez no mesmo lugar que eu, o meu olhar sobre elas não pode se tornar mais amoroso, sabendo que existe um processo para alcançar essa graça, um processo íntimo, um processo que depende de tantas coisas profundas, de tanta força, exige uma força. Converter-se exige uma força, uma decisão profunda. Nessa hora não fica mais fácil talvez eu compreender o mundo do outro, o erro do outro, o pecado do outro, o desvio do outro. É
só nesse lugar que a gente ganha a possibilidade desse alívio. Quando a gente se vê igual em Cristo. Fora desse lugar, só ego, soberba, maior, menor, melhor, pior. Esse lugar não é um lugar da comunhão, onde essa palavra atua. Sejam bons e compreensivos uns com os outros. Fora de Cristo, eu não vou ter a natureza da bondade diante do erro e do pecado. Eu vou querer, isso tá certo, julgamento, entra julgamento, certo e errado. Aí eu entro em irritação, gritaria, insulto, aspereza, desdém, eu entro em tudo isso que me distancia do Espírito Santo em mim. Então, se vocês querem intimidade com Deus, não se trata mais das outras pessoas e do que elas fazem. Se trata de onde eu decido ficar, com cada coisa que elas fazem. E se a minha primeira decisão e determinação é a conversão e é o me relacionar com Deus, diante de qualquer coisa que aconteça, diante de qualquer coisa que alguém faça, primeiro eu converso com Deus sobre isso. Quem eu vou ser agora diante disso? Senhor, quem eu vou ser agora? O que está dentro do seu projeto quando acontece uma situação assim? Qual é o caminho? Lembra lá do caminho reto? Que tudo está dentro do caminho reto? Senhor, onde agora eu tenho que visitar para continuar dentro do teu projeto e lidar com essa situação? Porque não se trata mais das outras pessoas. Não se trata mais do mundo lá fora. Se trata da minha intimidade, da minha relação com Deus, que eu não quero que seja quebrada, que eu não quero que seja enfraquecida, que eu não quero que seja desviada por corrupções. Eu não quero, Deus. Então, primeiro agora me ensina. Primeiro, sempre, Deus. Se vocês levarem primeiro tudo para Deus, a vida de vocês vai começar a ser outra vida. Primeiro para Ele. Reflitam na rotina de vocês. O que vocês levam primeiro para Deus? Primeiro para Deus, antes de falar de volta, antes de fazer algo de volta, antes de tomar alguma decisão, o que vocês levam primeiro para Deus? O que vocês levam em conversa primeiro, na intimidade com o Espírito Santo? Primeiro para cá. Primeiro para cá. O quanto vocês têm feito isso? Sobre as mínimas coisas. Eu vou dar um exemplo meu. Quando eu fiz essa conversão, que foi agora em fevereiro, essa conversão, uma das minhas orações, eu pedi em oração que eu queria que Deus me desse uma identidade nova. Uma identidade em tudo, sobre tudo. Tudo mesmo, eu entreguei tudo. Quando faz uns 15, 20 dias, eu conversando com a Duda, e aí eu falei, acho que eu queria mudar a cor do meu cabelo.
E aí naqueles aplicativos, daí vi uma cor lá, né, de mudar o cabelo, eu achei bonito. Aí a Duda, ai mãe, vai ficar muito bonita. Nossa, falei, nossa, eu gostei mesmo. Mas eu tô no meu compromisso da intimidade com Deus. Eu tomando banho, eu fui levar para Ele. Eu não pedi uma identidade nova em oração? Essa não foi a minha palavra verdadeira? Deus, eu queria pintar meu cabelo. Eu tomando banho, não tô brincando. Deus, eu queria pintar meu cabelo. Vi naquele aplicativo, aquela cor, achei tão bonito. Eu posso? Eu pedi, eu fui perguntar. Na hora veio, não. Aquela cor não. E eu, não! Sabe a filha que recebe o não do pai? Não pode, mas achei tão bonito. Aí, como em oração eu já falei que eu sou, né, um pouquinho teimosa, uma filha insistente até agora, né, que tomara que ele me transforme nisso também. Eu falei, mas pode alguma outra cor? Eu queria mudar. Pode alguma outra cor? Aí ele falou, pode, e me deu a cor. Eu vi a cor que pode. Cor do cabelo. Alguém pode ouvir isso e falar, que louca. Tudo bem, pode achar. Mas eu sei que eu estou na minha intimidade com Deus. Isso não tem preço. E eu fico felizona. Eu nem comprei a tinta ainda, mas agora eu já até sei que cor procurar. Intimidade com Deus é isso em todos os níveis, sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Agora, eu não consegui isso sem ter um contato diário. E eu sempre fui convertida. Será? Né? Será? A intimidade e essa estatura espiritual depende do que a gente faz para Deus. E não do que Deus faz para nós. Porque Deus nunca está deixando de fazer as coisas para nós. O que ela está relatando, sabe aquelas crianças, por exemplo, assim, que tá na cama e vai cair e o pai ou a mãe chega e na hora e vrá, põe a mão assim, sabe? Impede a batida da cabeça, sabe aquela coisa assim? Então, o que ela descreveu é mais ou menos assim: Deus olhando e falando assim, eu tô aqui, todo tempo eu tô aqui, né? A intimidade, eu tô dependendo um pouco de você aí, nos seus rolês aí embaixo, né? Tipo, o que você tá fazendo. Mas eu tô aqui o tempo todo. E a sua vida eu tô guardando. Porque, veja bem, Deus guarda as nossas vidas. Para Ele é importante a nossa vida. É muito importante. Porque só através da nossa vida e a gente viva, a gente pode querer os projetos dele. E aí o nome dele é glorificado. É só através da vida, da morte não. Então a vida é muito importante. Agora, olha o nível do que eu faço para lá e do que ele faz para cá. Então, se você só vive a sua vida através de episódios drásticos para sentir Deus, você está muito longe. Você está muito longe. Então, alguém que fica esperando algo, um milagre, sabe aquele assim, o gigante, fica esperando o gigante? Essa pessoa está muito longe. Porque quando a gente está na intimidade, a gente vai vendo diariamente os pequenos milagres. Que eu não sei nem se eu posso colocar de pequeno ou grande, porque eu não sei se tem tamanho, entende? Milagre é milagre. Mas eu vou conseguindo caminhar e viver de uma maneira onde eu vejo Deus em tudo. Pois eu estou em intimidade profunda com Ele em todos os momentos.
E não só quando eu tô para morrer, né? Que é isso que acontece. Aí alguém tá enfermo, uma gravidade, meu Deus, amor, correr de oração e vai. Tem super força, óbvio que tem. Mas o que Deus tá falando? Meu, eu queria isso todo dia com você. É para isso que eu tô aqui. Eu queria todo dia estar assim com você. É isso que é o meu desejo. Esse é o desejo de Deus. Eu queria isso todo dia. Mas você não está me procurando todo dia. Você não está falando comigo todo dia. Você não está se voltando para mim todo dia. É só na hora dos perrengaços. E aí, o que é o meu pedido lá em oração? Um negócio desse tamanho. E eu sou desse tamanho dentro do reino. Não entende? Não dá, não encaixa. Não dá match, não tem conta que vai fazer bater isso aí. É isso que ficou claro em Ezequiel. O passo a passo. O passo a passo. Agora, o que você vai fazer? Eu quero que você fique profundamente em contato com o seu íntimo. Profundamente. Não, nem me olhem, fechem os olhos de vocês. E olhem para a vida espiritual de vocês. Hoje, como ela está. E diante de tudo isso que foi mostrado, que foi falado, que foi explicado, verifiquem internamente com a verdade que existe hoje dentro de vocês. Se vocês querem essa intimidade, se vocês estão dispostas a fazer o que for preciso para chegar nessa intimidade. Se vocês podem decidir verdadeiramente hoje abandonar o velho, as resistências, tudo que afasta você da comunhão, da intimidade com o Espírito Santo que se manifesta dentro de você. Percebam se vocês podem verdadeiramente dizer um sim, conversando com Deus. Sim, Deus, eu quero isso. Tudo isso que eu ouvi hoje fez sentido para mim. Fez sentido para o meu coração. Fez algo pulsar diferente dentro de mim. Fez eu desejar mais disso tudo. Eu quero. Essa é a minha verdade. E a única que existe. Eu estou aqui diante de ti, entregando as minhas verdades. Entregando que eu quero reconhecer as minhas corrupções. Senhor, talvez eu nem saiba quais são elas, mas eu quero saber a partir de agora. Eu quero, como diz a sua palavra, ter uma inteligência espiritual. Eu quero, Senhor, abandonar toda a cegueira. Eu quero, Deus, voltar para o caminho reto. Um caminho onde tudo que é seu tem lá. E eu confio, e eu deposito a minha fé que esse caminho é suficiente para mim, é suficiente. Prestem atenção nessa palavra, na verdade, no movimento que tem essa palavra. Verifiquem
se ela é verdade dentro de você. Se Deus pode ser suficiente para você. E se isso ainda não for uma verdade, vocês entregam para Deus: Senhor, eu ainda tenho dúvidas sobre isso, tem algo em mim que não deixa eu depositar minha fé completa na suficiência do teu nome, do teu poder. E eu quero abandonar isso. E se você pode entregar essa verdade, entregue. Senhor, eu desejo profundamente que o Senhor seja suficiente na minha vida. O seu caminho é suficiente para mim. Todos os seus desejos são suficientes para mim. Não existe, Deus, caminho melhor. Não existe. Eu creio nisso profundamente, não existe. Tudo que existe fora disso é corrupção. E eu não desejo mais, eu não quero mais viver em corrupção. Eu quebro e rompo todas as alianças que eu fiz com as corrupções desse mundo. Eu quebro e desfaço toda a aliança que eu fiz com o mal, mesmo inconscientemente. E eu agora recebo a sua consciência divina, a sua consciência sagrada sobre a minha vida, sobre os meus projetos e tudo, Senhor, que o Senhor já está desfazendo laços, elos, correntes, cadeias. Eu recebo isso agora, pois através da minha entrega, a sua graça chega. O seu Espírito se manifesta, o seu Espírito fala e comunga comigo a sua verdade. Faça em mim, Senhor, a sua vontade, assim na terra como já é no céu. Já existe uma verdade minha no céu, já existe um caminho meu no céu, já existe o livro da vida, da minha vida no céu. Traga, Senhor, tudo isso para a terra, pois eu falo em verdade pelo teu nome santo e sagrado. Eu quero isso. Eu clamo por isso. Eu desejo por isso. E o Senhor sabe, conhece a verdade do meu coração. E o Senhor está vendo que isso é verdade. É verdade. E diante da verdade, a graça chega e pode transformar, fazer estrutura nova. Senhor, não é sobre reforma, é sobre estrutura nova, identidade nova, pois o Senhor não reforma, o Senhor não dá um tapinha, o Senhor não dá jeitinho, o Senhor faz estruturas novas, sagradas, santas, poderosas, eficazes, bondosas, porque essa é a tua assinatura, esse é o teu nome, essa é a tua marca, esse é seu caráter, essa é a sua dignidade. Isso é o que o Senhor é. Isso é o que o Senhor é. Não é sobre mim, mas é sobre a sua assinatura em mim. Eu quero e desejo profundamente a sua assinatura em mim. Desde o físico externo, desde o interno, todas as células, todas as memórias, todas as estruturas, todos os sistemas, todos os pensamentos, tudo, Senhor, tudo, porque o Senhor fez tudo.
do zero, do nada. O Senhor é o Deus que fez tudo. Eu quero viver o seu tudo. E eu quero a intimidade para ter discernimento sobre o seu tudo em mim. E agora vocês vão deixando criar um espaço dentro de vocês, aonde vocês podem firmar um compromisso. Qual vai ser a minha intimidade com Deus a partir de agora? O que virá de mim para eu mostrar para Deus que isso é a minha verdade concreta? Como eu posso trazer a partir de hoje, a minha intimidade com Deus? Falem para Ele qual vai ser o passo por onde vocês vão começar. Um compromisso firmado que vem de você para Ele. Aí já começa uma intimidade. Tragam para Ele. Senhor, eu vou honrar essa intimidade. Eu vou mostrar o quanto eu quero isso para o Senhor. Através disso. Eu vou começar por isso. Seja o que for. Assuma um compromisso com Ele. Deem a palavra de vocês para aquele que é toda a palavra. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, receba todos esses compromissos dessas mulheres, as que estão aqui e as que ouvirão depois isso e que também firmarão um compromisso de intimidade, Senhor, para conhecer o seu projeto para elas, o seu projeto perfeito para elas. Eu creio, Senhor, que cada uma delas tem um projeto perfeito para ser vivido nessa terra. E é para isso, Senhor, que nós estamos aqui, para viver plenamente o seu projeto. E eu sei que o Senhor é um Deus Pai que ensina todos os caminhos, ensina todos os passos. Não importa o que esteja nesse projeto, o Senhor é um Pai que ensina todos os passos. E é nessa sagrada confiança que eu descanso. Eu descanso, porque eu sei que o Senhor é um Pai que ensina amorosamente todos os passos. Então isso, Senhor, já está feito em mim. Feito em mim. Pois as suas obras são perfeitas. Não há falhas, não há desvios, não há poréns, não há, Senhor. E essa é a maravilha do teu poder, do teu santo nome. Existe perfeição em ti. E através da sua misericórdia, da sua bondade, da sua graça, isso chega para mim. Pois a sua palavra diz: clama, clama, e eu estarei lá. Peça e receberás. Peça e receberás. Senhor, hoje eu peço a intimidade contigo.
É isso que o meu coração deseja profundamente. Amém. Gente, a Cris conversou comigo. Eu vou soltar, hein, Cris? A Cris tem um dom maravilhoso que é de cantar. E ela não participou da primeira vez, mas ela na casa dela teve uma experiência que ela chegou, a moça que trabalha na casa dela estava com louvor na televisão e aquilo tomou ela e chegou para ela: por que você não canta para mim? E ela falou: Dani, eu posso cantar nos encontros? Falei: claro! Claro, claro. Então, Cris, minha querida, eu deixo para você, se você quiser, óbvio, né? Se você tiver algo aí dentro que você queira trazer através do seu dom, nós recebemos. E eu acho que essa música que é uma música que me toca muito, e toda vez que eu quero a presença dele, do Espírito Santo, eu ouço e canto também. Então eu quero deixar para vocês. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Apareça, que o seu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o seu nome cresça, vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Obrigada, Dani. Deixem essa casa, que é o corpo e a vida de vocês, para Jesus reinar. Música perfeita para hoje, para tudo que nós
falamos aqui, compartilhamos aqui. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Deus abençoe cada vez mais o seu dom. O seu dom, não só esse, né, como muitos outros. Quando a gente vive em Cristo, nessa conversão profunda, os nossos dons florescem. Simplesmente florescem. Isso é promessa dele na palavra. E aí nós encerramos aqui hoje com toda essa graça, né? Essa beleza. E assim vamos continuar, né? Continuar. Muito obrigada, gente, por terem vindo, por estarem se entregando, né? É tão bonito ver esse movimento e corações entregues, assim, né? Eu fico muito feliz mesmo, muito agradecida, muito agradecida.